Tu já se inscreveu no canal? Para esse vídeo aqui, eu queria trazer alguma coisa interessante para salvar a tarde de vocês. E veja que eu disse interessante e não original. A gente precisa admitir que Analog Horrors e a uso de algum tema específico como animações, jogos, estão ficando um pouco batidos. Claro, tem alguns que conseguem trazer uma certa originalidade e uma perspectiva diferente da obra. E isso é muito legal de ver. Mas tem alguns que só pela thumb tu já sabe que vai ser mais do mesmo. E isso que eu nem tô falando da categoria Infection, porque aquilo lá só pela misericórdia do Senhor. E bom, eu não vou ficar desmerecendo nenhum criador de conteúdo aqui. Não é esse o meu objetivo. O que a gente vai fazer aqui é analisar, mais especificamente analisar esse Analog Horror, Cachinhos Dourados e os Três Ursinhos. E se tu gosta do meu conteúdo, não esquece de dar o like e de deixar um comentário aqui embaixo. Esse Analog Horror é dividido em 3 partes, mas a gente vai analisar tudo como se fosse um vídeo só, até porque as partes são relativamente curtas. No início do Analog Horror, nos é apresentada a Cachinhos de Ouro, que morava com seus pais e gostava de brincar. Mas um dia ela acabou indo muito longe da sua casa e acabou se perdendo numa floresta à noite. Curiosamente, nessa floresta escura tinha apenas uma casa e como a porta não estava trancada, a Cachinhos de Ouro decidiu entrar lá. When she went inside, she was surprised to see 3 bowls of porridge. As she ate them one by one, she said, "This porridge is too hot. This porridge is too cold." But when she ate the small one, she said, "This one is just right." Essa parte da história é muito parecida com a original. A Cachinhos Dourados vai testando os móveis até ela achar um confortável, que é sempre o último, já que seria do urso filhote e ela é uma criança, logo eles têm o mesmo tamanho, e ela acaba pegando no sono na casa dos ursos. A Cachinhos Dourado acaba sendo despertada por um urso. E sim, eu sei que essa estética lembra muito a do Foxymations, que lembra muito a estética do The Walton Files e por aí vai. Mas aqui é proposital. Hello, little girl. What are you doing in me and my family's home? What are you doing in our house? Oh no. You are not going anywhere. Depois de ser ameaçada pelo urso dono da casa, a Cachinhos Dourados decide encontrar um lugar para se esconder. Ela entra por uma porta, mas o que tinha lá dentro só deixou ela mais apavorada. Alguma frase é dita, mas eu infelizmente não entendi nada. Se alguém souber, deixa aí nos comentários pra mim fixar. Mas o que nós temos a seguir é a foto de um homem que tá desaparecido. Voltando um pouco no tempo, nós vemos o cara que tá desaparecido caminhando na floresta. No caso, antes dele sumir. E ele diz que tá procurando pelas pessoas que estão desaparecidas. Ora, ora, que ironia, não é mesmo? E chocando 0 pessoas, ele acaba encontrando o urso. Diferente do lobo que aparece no Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho, esse urso não pensa muito antes de agir não. Ele já vai e já pega o cara,
faz o que tem que fazer e foi bom. Mas o que eles têm em comum é que eles são imunes à bala. O final do cara desaparecido é bem óbvio, eu diria, já que aparentemente ninguém sobrevive ao urso. Outra pessoa entra na floresta em busca de quem tá desaparecido. Dessa vez, um caçador chamado Lewis. Eu acho que ele é um caçador pela skin de canadense dele. O Lewis diz que no total 6 pessoas desapareceram no período de 1 mês. E ele cita a cabana do urso como um lugar suspeito. Ele inclusive fala que as pessoas podem estar vivas e sendo feitas de reféns. O Lewis acha o corpo do cara que a gente viu ser destroçado pelo urso e meio que age como se fosse normal. O que eu achei meio engraçado, tipo, ou ele é um super caçador muito experiente, ou ele é um psicopata muito frio. E depois ele encontra uma raposa toda que dá um aviso pra ele. You need to kill them. You have to shoot their hearts. I want to live. Provando não ser um caçador tão bom, o Lewis não viu um urso enorme se aproximar dele. Mas agora, pelo menos, ele já sabe o segredo para matar os ursos, que é atirar no coração, tal qual um vampiro ou qualquer coisa viva que tenha um coração. Voltando pra trilha, o Lewis se pergunta como uma raposa conseguiu falar com ele. E ele também diz ter sentido algo se aproximar dele pelas costas. We will find you, Lewis. O urso aparece dizendo que vai encontrar o Lewis, e a cara dele fica toda deformada. E eu acho que isso pode ser uma alucinação que o urso fez o Lewis ver, tipo, pra tentar intimidar ele enquanto caçador. E quem sabe fazer ele desistir de ir até a casa, já que agora ele sabia como matar os ursos. Mas mesmo assim, ele encontra a casa e de um jeito muito estranho ele bate na porta e tenta explicar pra essa coisa que ele estava procurando as crianças desaparecidas. Ele entra na casa pra saber mais sobre as crianças e a coisa que atendeu ele conta uma história sobre 2 pais que perderam um filho e acabaram indo até uma bruxa pra ela trazer a criança de volta à vida. Porém, a bruxa só faria isso com uma condição, de que os pais e a criança deveriam se transformar em algum animal da escolha deles. E quem eles matassem teria sua alma aprisionada à bruxa. Depois de ouvir isso, o Lewis decide que é uma boa hora para meter o pé, mas ele não iria conseguir sair de lá tão facilmente. O Lewis atira nos ursos e vai se esconder / procurar as crianças. E nesse momento ele encontra o filho do casal, que também é um urso, mas que diz não concordar com o que os pais dele fazem. Logo, ele iria ajudar o caçador a fugir. Só que o Lewis encontra uma corda aleatória no porão e decide puxar para ver o que acontece. O Lewis fica completamente paralisado ao ver como tava a Cachinhos Dourados. E não é pra menos, ela é literalmente uma criança e ainda tava viva naquele estado. O que é muito desumano, mas ainda fica pior. Good job, Lady Bear. I am sorry. O Lewis não consegue atirar no urso, já que a criança urso foi extremamente furtiva e roubou as balas da arma dele. Então o urso não desperdiça essa oportunidade e destrói a cara do Lewis.
Só que o que eu não entendi foi o lance do tiro no coração, já que na minha interpretação, o Louis tinha acertado o coração dele, mas tá. E esse filho dele, que criança filha da mãe, contou uma história triste e era tudo fake news. No final, o Louis tem o mesmo final de todas as crianças, e a gente vê ele mesmo se chamando de fracasso, já que ele não conseguiu salvar ninguém. Provavelmente algumas partes desse vídeo foram censuradas por motivos óbvios, mas o link do vídeo original, do criador original, vai estar aqui na descrição, assim como o link das minhas redes sociais. Não tem nada a ver, mas me segue no Instagram. No geral, esse Analog Horror é bem fechadinho, sem espaço pra muito mais. Eu acho que esse final ruim, digamos, quebra um pouco da expectativa de quem tá assistindo e pode ser uma coisa boa, já que a gente está mais acostumado com os finais mais pro lado bom. Mas é claro que se tiver uma continuação, eu posso trazer aqui, é só vocês deixarem nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, o nome dos membros vai estar aparecendo aí na tela. Muito obrigada aos membros e pra ti que viu o vídeo até aqui. E eu acho que eu te vejo na próxima. Se tu viu até aqui, comenta eu tava.